Olá, meus amigos, minhas amigas, Papo Cabeça na área, agradecendo sempre, muitíssimo aí vocês pela audiência. E a partir de hoje eu vou aproveitar o espaço do nosso canal para prestar um serviço de informação à comunidade, esclarecer algumas dúvidas aí a respeito das nossas obrigações em época de pandemia. Mas antes, bora aqui, se inscrever no meu canal e aproveitar aí as dicas, as informações, beleza? Para que a gente possa juntos esclarecer as dúvidas que surgirem. E deixe seu comentário e peça solicitações aí para a gente poder fazer juntos. Por acaso vocês já se perguntaram como ficam nossas obrigações no período da pandemia? Momento aí em que muitas pessoas tiveram suas atividades comerciais, por exemplo, prejudicadas? Vocês acompanharam e estão sentindo na pele, assim como eu, que em março deste ano a Organização Mundial da Saúde declarou o surto do coronavírus, conhecido aí por todos como Covid-19, como uma pandemia global. Enfim, devido a essas medidas de precaução da difusão do vírus, diversos setores da economia estão tendo de paralisar suas atividades. O coronavírus está causando disrupção nos negócios, desde o descumprimento de simples entregas até o cancelamento de grandes eventos. Justamente por isso, vamos analisar juntos aqui o que a legislação brasileira diz respeito em casos de eventos assim, imprevisíveis, que levam à inoperância das atividades em vários setores. Qual é, portanto, a responsabilidade da parte que não cumpre as obrigações, seja a entrega de bens ou de serviços? Bom, o Código Civil brasileiro prevê a prerrogativa da parte justificar o não cumprimento de uma obrigação em caso de força maior. Força maior é quando se está diante de um acontecimento, um evento imprevisível que cria a impossibilidade de se cumprir a obrigação assumida contratualmente. Impossibilidade esta não atribuível nem à vontade daquele que tinha a obrigação, nem à vontade daquele que receberia o bem ou serviço. O fato precisa ser imprevisível, foi inevitável, como, por exemplo, são os desastres da natureza. Desta forma, a parte que não cumprir a obrigação por motivo de força maior não responde pelos prejuízos resultantes. A força maior se verifica no acontecimento se a parte provar que o efeito era impossível de evitar ou impedir. Está no nosso Código Civil. Desde que também prove que agiu com prudência e que ainda assim não era possível evitar o dano. Outro exemplo assim ocorreu em 2010, na época da epidemia do H1N1, vocês devem se lembrar. Uma consequência de ter a força maior prevista no nosso Código Civil é que o governo brasileiro pode determinar que o evento constitua força maior, sem depender de cláusula contratual, assim como fez o governo chinês, em resposta ao Covid-19, 2019, emitindo um certificado de força maior. O governo chinês anunciou o Conselho da China para a Proteção do Comércio Internacional. Esse comitê ofereceu certificados de força maior para auxiliar as empresas chinesas nas disputas com parceiros estrangeiros decorrentes, óbvio, do inadimplemento dos contratos. Por esse certificado emitido, as empresas brasileiras não poderão, assim como vários outros países, cobrar o descumprimento de contratos de fornecimento por empresas chinesas. Legal, não é? Resta saber agora se o nosso presidente Bolsonaro vai tratar a pandemia como força maior. Algo, aliás, que na minha opinião já deveria ter sido feito. Mesmo porque, pela leitura da jurisprudência existente, é possível acolher a pandemia do coronavírus como um fato imprevisível no nosso país. Mas não brinque com as suas obrigações, ok? Pois é preciso demonstrar sempre a relação de causa e efeito da impossibilidade de você cumprir com a obrigação com as medidas tomadas para combater aí o Covid-19. Não é tão simples assim. Para fins de comparação, nos Estados Unidos esse tipo de reconhecimento precisa estar previsto em contrato. Ou seja, no ordenamento jurídico americano, se exige a previsão expressa no contrato. Já em outros países como o Brasil é diferente. Então, em caso de contratos internacionais, será preciso verificar qual a legislação aplicável, ok? Grande parte dos contratos internacionais
óbvio, tem cláusula com informação de que a força maior é excludente de responsabilidade. Isso é quase regra. E em caso de contratos aqui na jurisdição brasileira, se for devidamente comprovada a relação de causa e efeito entre a suspensão da execução do serviço e a entrega de bens e a suspensão das atividades, poderá a parte alegar força maior como excludente de responsabilidade, nos termos do artigo 393 do Código Civil. Não há dúvida, pois, que o caos causado pelo coronavírus pode ser considerado evento que cria a impossibilidade de se cumprir com uma obrigação já contratada, cuja própria impossibilidade não pode ser atribuída à vontade dos fornecedores de bens e serviços. Cada caso é um caso, ok? Mesmo assim, ainda que a lei brasileira preveja a inexecução do contrato, para que a parte haja com prudência e para evitar o risco de judicializações desnecessárias, quem não puder cumprir com a sua obrigação, eu recomendo, efetuem automaticamente uma notificação para a parte com a justificação da força maior. Vale aqui os presentes considerações também para alertas para aqueles que, já instaurada a pandemia, continuam com as suas atividades, ok? Com o coronavírus no centro das atenções do mundo inteiro, quer uma dica de boa? Ao firmarem novas obrigações, por cautela, insiram no contrato a cláusula de força maior. Prever expressamente esta possibilidade pode dar maior segurança jurídica a todos os contratantes que vão prever aí quais os remédios podem ser tomados em caso de descumprimento contratual. Como, por exemplo, poderão as partes optar pela suspensão do contrato ou poderão estas preferir desistir mesmo do negócio ou encerrar as obrigações, sem maiores complicações. Assim, resta evidenciado o entendimento de que, instaurada a pandemia do Covid-19, poderão as partes que não puderem cumprir suas obrigações estarem resguardadas pela legislação brasileira, pelo Código Civil, que através da previsão da inexigibilidade do cumprimento do contrato em decorrência da força maior, traz aí a prevenção de inexistência de culpa. Mas não se esqueçam, a exclusão da responsabilidade não é certa, devendo ser comprovada a relação de causa e efeito, ok? Realizadas essas considerações, cabe lembrar por fim que o coronavírus é uma pandemia que causa comoção mundial. Apesar de todos nós estarmos aí preocupados com as suas obrigações e com o risco, obviamente, de demandas judiciais que postulem indenizações, é perfeitamente oportuno lembrar que, estando o mundo num estado assim, em que a paralisação das atividades está fora do controle, haverá prudente tolerância de todas as partes. Ao menos é assim que eu espero. Reflitam.